Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Vamos ficar de pé? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pede para Deus usar a minha vida. Pai, me coloco diante de Ti a serviço do Teu povo, a serviço dos que estão aqui, Senhor, em busca de uma palavra, de uma resposta, Senhor, em busca de uma revelação. Peço que o Senhor use a minha vida, que eu seja bênção para os irmãos, que esta noite seja marcada, meu Pai, também pela Tua palavra, também pela Tua resposta, pelos Teus ensinamentos. E eu também Te darei a honra, a glória, o louvor, pelo fato dos Teus filhos serem alimentados. Senhor, o Senhor está neste lugar, aleluia. Mas eu preciso de que o Senhor seja com a minha vida, de que o Senhor seja na minha vida. E me use, meu Deus, aleluia. Porque o Teu povo está aqui em busca de uma resposta, em busca da Tua palavra. Aceita, meu Deus, para este trabalho. E usa também o entendimento dos Teus filhos. E quebra também toda resistência contra a Tua palavra, para ela realizar aquilo para o qual está sendo enviada, Senhor. E eu Te glorificarei em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se sentar. Amados, eu quero extrair hoje desta mensagem o que acontece com o nosso entendimento, com a nossa vida, com a nossa forma de tratar o Senhor, a partir do momento que a gente tem um encontro com o Senhor, e o Senhor começa a tratar com a nossa vida, a falar com a gente. Quando Jesus chegou diante deste poço, essa mulher também chegou ali, Jesus foi tratado simplesmente como um judeu que não deveria se comunicar com uma mulher samaritana. No versículo 9 diz: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Primeira forma de se relacionar com Jesus foi dizendo: tu judeu. Era só isso que aquela mulher via no Senhor, no nosso Deus, no teu Deus. Ela não via nada mais do que isso. Mas Jesus via aquela mulher como uma missionária, uma evangelista, uma mulher usada nas suas mãos, porque o Senhor, na sua onipotência, aleluia, tem o poder de enxergar o que seremos amanhã, o que seremos daqui a pouco, o que vai nos acontecer. E Jesus foi àquele poço, não somente porque estava com sede. Tantas transformações Jesus fez. Do mesmo modo que Ele transformou a água em vinho, Ele podia transformar qualquer coisa em água. Mas a sede que Jesus tinha era de ganhar aquela vida para o seu reino, de ter aquele encontro com aquela pessoa tão importante, tão especial, que ia ser útil na obra dele, no seu reino. Então foi o motivo de Jesus estar ali. Agora aquela mulher
havia apenas um judeu, proibido de se comunicar com ela, sendo ela samaritana. Jesus, aleluia, nos alcançou, porque desde quando estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Jesus sabia que nós haveríamos de reconhecê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Tantas coisas aconteceram na nossa vida. Quantos acontecimentos trágicos, terríveis, em situações que nós vivemos, que hoje a gente olha para trás e a gente tem vergonha. Eu vivi só 22 anos sem Jesus. Digo só porque hoje já tenho 50, né? Comparado à minha idade. Mas, amados, quantas coisas eu me lembro que eu fiz. E que se eu conhecesse quem é que me pedia o que me pedia, eu não teria feito. Se eu conhecesse quem é que me pedia para entregar a minha vida a Ele, eu não teria cometido, não teria vivido e não teria realizado. Mas Ele me conhecia, não desistiu de mim, permaneceu, aleluia, procurando atingir o meu intelecto, o meu entendimento, o meu espírito, até o ponto de eu poder reconhecê-lo e começar uma nova trajetória, uma nova vida. Vamos continuar a leitura? Jesus poderia não ter respondido nada para aquela mulher. De cara poderia ter descarregado um caminhão de esterco em cima dela se ele quisesse. Mas não. O que Jesus fez? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus já começa, aleluia, explicando para aquela mulher que ela estava tratando ele daquele jeito, porque ela não sabia que ele estava ali. Ela só via um judeu, não via mais nada. E Jesus, Ele investe seu tempo e as suas palavras na vida daquela mulher, porque Ele já sabia qual seria o resultado. Quantas coisas Deus investiu na nossa vida, e que por um tempo parecia que Deus estava perdendo tempo, parecia que era em vão tudo que estava acontecendo, não é? Mas não, irmãos, Deus conhecia o resultado. Vamos continuar? Disse-lhe a mulher. Aí ela já muda o tratamento. Ela já não chama ele de judeu, tu judeu, mas ela fala: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Aqui ela já começou a ser mais respeitosa. Amém? Já quem achava que não deveria ter diálogo algum com Cristo Jesus, correspondeu com o diálogo. Se mostrou interessada, aleluia, nessa tal água viva que Jesus Cristo tinha dito para ela que Ele tinha para dar a ela. Amados, todos nós começamos na nossa vida um relacionamento com o Senhor, às vezes superficial, às vezes interessado em alguma coisa que parece que Deus mostrou para a gente que tem condições de nos dar. Ninguém começa um relacionamento com o Senhor mergulhado no Espírito, cheio do desejo das coisas espirituais. A gente começa por alguma coisa. Quando eu orei ao Senhor pela primeira vez na minha vida, o interesse que eu tinha era de manter o meu relacionamento com o meu marido. Porque ele tinha se convertido e eu não entendia isso. Eu não entendia que eu casei com um homem, de repente estou com um homem totalmente diferente. E quando eu atravessava um terreno vazio, eu olhei para cima, eu falei: Deus, se é o Senhor que mudou meu marido,
então muda eu também. Você não estava interessado em mudança para ir para o céu. Não estava interessado em mudança para me tornar uma serva de Deus. Uma pessoa que quer conhecer as coisas do Espírito. Eu estava interessada em viver bem com meu marido. Porque eu não podia errar. Eu falei, meu Deus, namorei um rapaz 6 anos. Terminei esse namoro. Em 10 meses casei contra a vontade da minha família. E agora o casamento não dá certo. Vai todo mundo jogar na minha cara que eu fiz errado, que a atitude minha foi errada. Essa preocupação martelava a minha cabeça. E eu não queria ter errado. Eu queria ter acertado quando eu decidi romper aquele namoro e firmar um namoro com o Luiz, me casar com ele. Eu não queria passar por um vexame. Eu o amava, mas não era só esse o motivo que eu queria continuar casada. Não queria passar vergonha. Cidade pequena, todo mundo sabia do que eu tinha feito, a decisão que eu tinha tomado. Sabe, amados, o meu interesse era esse. Quando eu olhei para cima e falei com Jesus, eu não acreditava que eu podia ser salva, que eu podia ser transformada, mudada, por causa das coisas espirituais. Eu queria mudança em mim, para entender o que tinha passado com a mente, com o coração do Luiz. Era só isso que eu queria. Disse mais a mulher: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Aquela mulher já descobriu que Jesus tinha alguma coisa diferente. Então ela começou a cavar. Onde estava isso de diferente? Quando ela falou, escuta, mas você é maior, então? Que aquele que cavou esse poço, descobriu esse poço, já deu de beber a uma geração toda. Se você tem uma água que mata a sede para sempre, que é uma água viva, depois que chega aqui, né? Então você é maior? Ela queria que eu ouvisse ele falar, sou maior. Não, não sou maior. Mas não. A resposta de Jesus foi, disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Jesus aqui já começa a falar das coisas espirituais para ela. Mostrar que a água que ele tinha, só ele tinha. Quem mais ia ter? Que a vida eterna nós só vamos ter em Cristo Jesus mesmo. Muitas coisas nós podemos ter em muitos deuses desta terra. Muitas coisas. Mas a salvação, a vida eterna, só Jesus pode dar. Ele pode dar todas as outras coisas que os deuses deste mundo dão, de forma multiplicada, sem limites. Mas a vida eterna, só Ele dá. E Ele nos dá com todo prazer. Aleluia. E ainda, o Senhor é capaz de fazer da gente também uma fonte. Quando nós bebemos da fonte do Senhor, essa fonte é tão poderosa que ela transforma também o nosso interior numa fonte. Nós bebemos dessa fonte espiritual e dentro da gente nasce uma fonte também. Uma fonte, aleluia, que vai atingindo outras vidas. Uma fonte que faz transbordar o amor, faz transbordar o perdão, faz transbordar a graça, a fé.
E aí esta fonte vai atingindo outras vidas, e outras vidas começam a receber o Senhor e também são transformadas em novas fontes. Aleluia! E assim nós saltaremos para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, aí ela já mostra algo. Senhor, já tratou mais respeitosamente ainda. Dá-me dessa água, para que não tenha sede e não venha tirá-la. Ela estava sendo atraída, contagiada pelas palavras do Mestre, mas ainda não tinha entendido. Nós, quando descobrimos sabedoria do Senhor, e como é bom ouvir o Senhor, nós desejamos ouvir mais, mas nem sempre, de logo, de cara, nós temos entendimento do que Deus está dizendo. Nós só percebemos que é bom que o Senhor diz, nos faz bem, a gente quer mais, mas a gente não tem a iluminação do entendimento espiritual para absorver o que o Senhor diz de forma espiritual. E isso vai acontecendo com o tempo. Levante a sua mão e diga: quanto mais eu ouvir o Senhor, mais eu vou entender o que Ele diz, o que Ele quer de mim, e terei mais compreensão das coisas espirituais. É por isso que eu preciso ouvir mais o Senhor falar comigo. Amém? Cutuca o teu irmão e fala: você tem ouvido pouco, Senhor. Você tem estado pouco ouvindo o seu mestre. Ele tem muitas coisas para mostrar para você, que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Agora dá um sorriso pro teu irmão e diz: mas vai saber, vai conhecer. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, aleluia. Aí Jesus vê o interesse daquela mulher em estar conversando com ele. Aí Jesus faz o quê? Puxa para uma intimidade maior. Quando Jesus diz para ela: vai, chama teu marido e vem cá e volte. Aí Jesus foi bater na intimidade. Depois de um tempo, sabe, irmãos, com Deus, ouvindo o Senhor falar, mesmo que a gente não esteja entendendo tudo o que Ele está falando, a gente percebe que o Senhor começa a mexer na nossa intimidade, naquilo que a gente não expôs a Ele, mas que existe na nossa vida, está lá. Faz parte de nós, da nossa história. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem. Está vendo que a conversa está ficando cada vez mais profunda? Não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tu, judeu, depois passou a ser Senhor, agora profeta. Opa!
Jesus já não é mais só judeu. Não é somente uma pessoa digna de ser ouvida. Agora, ele já está sendo reconhecido como profeta. Irmãos, quanto mais tempo nós passarmos com o Senhor, mais descobertas nós teremos a seu respeito. Aleluia! Eu o conheci como Salvador, quero começar por aí. Primeiro só conheci como Filho de Deus, Salvador do mundo. Depois de um papo com ele, descobri que ele era meu Salvador. Depois, conversando mais com ele, ouvindo mais ele falar, descobri que ele era Deus. Aí descobri que era meu amigo, meu irmão, aleluia, meu médico, infalível, nunca falhou, nunca, aleluia. E hoje, se eu for discorrer para vocês, tudo que eu descobri de Jesus, não vai dar tempo. Vou ficar hoje, a noite toda, amanhã, semana toda, não dá. Mas eu descobri até que ele é meu esposo, que eu sou sua noiva. Oh, glória a Deus. Amados, quanto mais tempo a gente ficar com o Mestre, mais coisas nós vamos descobrir a respeito dele. Aí a mulher diz, nossos pais, agora ela se volta para as coisas espirituais. Adoraram neste monte. E vós, dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Agora ela voltou lá, olha aqui onde está o nosso problema. Onde está o problema dos samaritanos com os judeus? Então ela volta lá, por que ela, foi tratando ele desse jeito? Aí ela diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Para o Cristo, para o Messias. Agora ela começa a declarar que ela espera o Messias, que ela espera o Cristo, que ela espera adorar em espírito e em verdade, aleluia. Ela declara a sua fé, a sua proposta, bendito seja o Senhor. Mas ela diz isso porque já alguma coisa estava acontecendo com ela. Amados, quantos de nós declaramos a nossa vida? Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador.
sem conhecer verdadeiramente Jesus. Mas ali dentro de nós fomos atingidos pelo Espírito de Deus para crer na verdade. E então nós declaramos diante do mundo espiritual a verdade, ainda antes de termos a revelação de quem é Jesus. Eu, no dia em que declarei, eu declaro que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu ainda não conhecia Jesus. Não conhecia. Aleluia. Ainda não sabia o efeito de ser perdoada, de ser limpa do pecado. Mas eu cria. Por isso falei. Mas aí então a revelação começou a chegar. Por isso que as pessoas não devem esperar primeiro conhecer Jesus para declarar: eu creio que Ele é meu Senhor e Salvador. Quando vier no coração a necessidade de salvação, aí então se deve declarar isso. Porque depois que declaramos isso, aí então nós passaremos a conhecer o Senhor da salvação, aleluia. Não é conhecer Jesus para ser salvo, não é conhecer Jesus para declarar, irmãos, é pela necessidade de salvação que a gente procura a salvação, aleluia, e dizer: se é por meio de Jesus, então eu creio que Ele é meu Senhor e Salvador. Aí depois então, aleluia, de fazer essa declaração, nós começamos a conhecê-lo. Nós começamos as descobertas. E a gente descobre, aleluia, que foi a melhor declaração que nós fizemos. Que ela teve poder diante do mundo espiritual, aleluia. O diabo não quer que a gente creia que há poder em dizer: eu creio que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas há poder nestas palavras, aleluia. Ela nos leva a conhecer Jesus Cristo. Orecama na labassorias. Choemai. A mulher disse-lhe: eu creio que o Messias, que se chama Cristo, vem. Oh, aleluia! Irmãos, aquela mulher esperava pelo certo. Quando ela diz eu creio, ela cria no certo, mesmo fazendo tudo errado, porque era uma mulher envolvida na prática do sexo de forma desordenada, mas ela cria no certo, mesmo fazendo tudo errado. Amasso. Há tantas pessoas assim, que crê no certo, mas está fazendo errado, porque ainda não conheceu o Deus do certo. Não teve um encontro verdadeiro com o Deus do certo. Um Deus que dá força para fazer certo. Um Deus que dá resistência para fugir do errado, para dizer não para o errado. Muitas vezes as pessoas querem conhecer o Deus do certo, começar a fazer tudo certo, para depois aceitar a Jesus. Para depois declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador. Não dá para começar de trás para frente, igreja. Jesus disse-lhe. O que Jesus disse? Eu o sou. Eu que falo contigo. Oh, irmãos. Para quem mais Jesus se apresentou desta maneira? Para quem mais? Eu o sou. Ela fala: olha, eu creio, aleluia, que o Messias vem. O que se chama Cristo vem. Eu creio que é Ele que vai ensinar as coisas certas.
como que elas devem ser feitas. Ela declarou. E aí, então Jesus se apresentou. Jesus se apresentou. Não foi ninguém que apresentou Jesus para aquela mulher. Oh, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ela já cria. Ela não precisava crer. Ela só precisava conhecer. Ela já esperava. Ela não precisava de ninguém avisar ela. Aleluia. Ela só precisava conhecer. Aleluia. Só isso faltava para aquela mulher tão devassa sexualmente. Então Jesus se apresenta. Eu o sou. Eu que falo com você. Pare de aplaudir o Senhor, igreja. Oh! Obrigado, meu Deus. Aleluia. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Oh, Yemassô. Será que esse versículo está escrito aqui na Bíblia só para apresentar mais um versículo? Por que os discípulos não tiveram liberdade para perguntar para Jesus? Por que está falando com essa mulher? Ninguém encontrou liberdade para falar: Jesus, o senhor está falando com essa mulher? A senhora é judeu? Ela é samaritana? É pecadora? Sabe por que, irmãos, não encontraram liberdade? Porque entre Jesus e aquela mulher já existia afinidade. Aquela mulher já estava mudada, Soremanai, espiritualmente, e já estavam guardados. Aquele relacionamento já estava guardado pelo Senhor. Não tinha como meter o bedelho ali. Já era um relacionamento espiritual íntimo. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, para as pessoas não colocar o bedelho, não querer interferir. Amassorieba. As pessoas precisam ver você íntimo do Senhor, o Senhor íntimo de você, e reconhecer isso e não questionar. Aleluia. É preciso. É nítido. Quando nós estamos num relacionamento estreito com o Senhor, ninguém tem autoridade para colocar o seu bedelho ali, para questionar, para interferir. Amém? Porque está estreito, não tem espaço, não tinha como se infiltrar ali. Aleluia. Aí vem coisa linda. Versículo 28. Aquela mulher foi para o campo, poço, fazer o quê? Buscar água. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: a água daquele poço deixou de ser a prioridade para a mulher naquele momento. Quantas coisas deixam de ser prioridade na nossa vida quando a gente conhece um pouco mais do Senhor? Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vai deixando certas prioridades
Mas certas prioridades deixam de ser prioridades e passam a ser secundárias. Muitas coisas importantes perdem a sua importância. E outras que não tinha nenhuma passam a ter. Olha aqui o versículo 29. 20. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vai lá para o versículo 9. Lê. Sendo tu judeu. Aí você vem para o versículo 29. Depois de 20 versículos de diálogo, já está assim. Porventura, não é este o Cristo? Sabe por que aquela mulher faz essa pergunta? Ela sabia que era o Cristo. Mas ela fazia essa pergunta para ver quem estava esperando o Cristo. Porque se alguém estivesse esperando o Cristo, ia lá checar se era aquele o Cristo. Ia se interessar. Aleluia! Ela não chegou dizendo, eu vi o Cristo. Eu estive conversando com Cristo. Porque ela poderia ser mal interpretada. Mas ela despertou, ela foi inteligente. Olha, vem comigo. Vem ver. Eu tive um encontro com um homem que falou toda a minha vida. Vem cá, vamos lá. Vamos ver se não é ele o Cristo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque, amados, ela quis despertar a curiosidade das pessoas irem lá. Porque ela foi envolvida. E ali ela já aprendeu do mestre. Porque Jesus não chegou se revelando completamente para ela. Ele primeiro foi puxando o que tinha dentro dela, aleluia. Foi fazendo ela declarar. Até chegar no ponto dela declarar, eu creio, aleluia, que o Messias vem. E quando ele vier, aleluia, ele vai me ensinar todas as coisas. E ela viu que aquela forma de Jesus foi adequada para ela. Então ela foi aplicar a mesma forma, aleluia. Olha, ouviu, ele falou tudo que eu tenho feito na vida. Porventura não é ele o Cristo? Por quê? Porque se alguém estivesse esperando o Cristo, ia falar, deixa eu ir lá ver se não é ele. Porque se for ele, eu não quero perder. Aleluia. Se for ele, eu quero checar, eu quero ter esse encontro também. Ela usou a mesma linguagem, o mesmo modo de Jesus Cristo para despertar aquelas vidas. Vamos ficar de pé. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Em que parte está o seu diálogo com o mestre? Que parte está? Você não entendendo nada do que ele está falando, levando para o lado físico, material, humano, ou você já começou a entender as coisas espirituais? Que parte está seu envolvimento com o Senhor? Aleluia. Já está naquela parte que você começa a falar também das coisas espirituais com Ele? Do que você professa, o que você espera, o que você aguarda? Ou você já está anunciando, aleluia, que Ele pode ser a solução para a vida de uma pessoa que está em busca da salvação? Eu só sei de uma coisa, igreja, que Jesus Cristo quer se aprofundar mais. Ele quer se envolver mais com a tua vida.
quer você mais envolvido com Ele, mais envolvido com a tua palavra, aleluia. Eu sei que Ele quer mais, e Ele investe tudo mais quanto for necessário para ter um tempo mais com você. Braço, Maíra passou. Jesus não desiste de ninguém. Pedro desistiu de ser um discípulo do Senhor. Desistiu de fazer a obra do Senhor. Pedro foi pescar, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi lá onde Pedro estava pescando, buscar uma reconciliação, aleluia, e dar a ele a mesma tarefa que tinha declarado que ia dar a ele antes dele desistir. Deus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de você, não desiste de mim. Aleluia. Pelo contrário, o Senhor insiste, o Senhor investe. E o Senhor nesta noite fala com você que Ele quer investir e Ele investirá. E Ele já está investindo mais tempo com você, porque Ele quer um relacionamento mais estreito com você. Ele quer mudança na sua vida, mas não uma mudança forçada por você, uma mudança que Ele faz pelo poder das suas palavras. Aleluia, Jesus. Continua com seus olhos fechados, porque Deus quer que você o conheça. Mas para conhecê-lo, você precisa declarar que você crê que Ele é o único e suficiente Salvador. Que não existe ninguém que pode te salvar. Só Jesus. Ele é o Salvador. E sem Ele não há salvação para ninguém. Por mais bonzinho, bonzinha, por mais perfeito, perfeita, por mais puro, limpo e santo que seja, não pode entrar no céu sem Jesus. Ele é a vida eterna. E você quer a vida eterna. Você não quer ir para o inferno. Você não quer perecer no abismo. Você não quer ficar nas entranhas de Satanás. Você quer o céu. Você precisa do céu. Mas para isso você precisa declarar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Você quer fazer isto agora? Levante o seu braço com o meu. Se você quer declarar que Jesus é o único e suficiente Salvador, levante a sua mão para o céu. Só isso que eu vou pedir para você, mais nada. Mais nada, só levante sua mão. Eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu creio nisso. Levante a sua mão se você crê. Aleluia, Jesus. Levante a sua mão. Se você crê, levante. Eu creio que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Agora continue com seus olhos fechados. Você que levantou a sua mão, agora começa a dizer para Deus assim: Senhor, eu creio, agora eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer a Ti. Eu quero conhecer a Sua vontade. Eu quero conhecer o Teu plano para minha vida. Eu quero conhecer o Teu querer para minha vida. Eu quero conhecer os Teus propósitos. Eu quero conhecer a mim mesma através de Ti. Oh, aleluia! Você que já levantou a sua mão um dia e declarou que você crê que Jesus é o seu único Salvador. E você quer conhecer mais o Senhor, levante as suas duas mãos para os céus e curva a tua cabeça. Aleluia! Porque Deus tem muita coisa para revelar para você nessa noite. Oh, aleluia! Oh, a primeira coisa que Deus quer falar com você.
A primeira coisa que Ele quer revelar a você, e Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, que é a tua verdade. Ai, maesa, noie, maeva, sore, amanai. Ele quer tua verdade, Ele quer tua adoração. E amanai, Ele ama, Ele baço. A outra coisa que Ele quer revelar a você nessa noite é que Ele não desistiu de você, que Ele quer você fazendo a obra dEle aqui na terra. Ele já tem feito muitas coisas pela tua vida. Isso não pode ficar desse jeito. Não pode continuar do mesmo jeito. Ei, Amassotereba! Você queria que Deus falasse com você? Então é isso que Ele te diz. Eu te chamei para fazer a minha obra. Senhor, eu quero que o Senhor mostre para mim o que eu ainda não sei. Se não melhorar, se não buscar a melhora para as tuas atitudes, vai ter perda. Mas se bem fizeres, haverá aceitação para ti. E vai ter multiplicação. Fala comigo, Senhor. Teu coração está enganado. Está cheio de engano. Pede para o Senhor mudar o teu coração iludido. Aparta-te da mágoa. Aparta-te da vingança, do furor. Se afasta, Neia, da rebeldia. Se afasta disso. Você me conhece, mas nem assim temes a mim, diz o Senhor. Se derramar seria, tu andai essa maneira. Churema, guarda os teus lábios da mentira. E candaramassou, fale a verdade. E cantorai eriama ere. Ni cantarai vasuriama ere. Seja dizimista de verdade. Tomanaere. Enquanto não for, não diga que é dizimista. Tomarava la soterebana. Não reivindique. Dui ramase. Yui emasso. Ore. Clame. Enquanto não fizeres isto, não digas que és intercessor. Deseje o céu. Enquanto não desejares o céu, não digas que Jesus está voltando. Que crema história baexa. Não diga que perdoou quem você não perdoou.
E a palavra amassoriamas. Recantarava serás. Coloca as suas duas mãos no seu coração. Iribastu teriana yashire. Iriamassoriamas. Pode não ter adultério na tua cama, mas tem adultério no travesseiro. Tibaciramai. Peça perdão ao Senhor, porque você vai participar da ceia do Senhor. E vai ser diferente na sua vida hoje. Duramaya sorramaste. Duramaya vaso. Shiriandaya. Turimandara serehanda. Começa a dar o teu louvor ao Senhor. Qual é o teu louvor? Pode dar o seu. Começa a adorar baixinho. Bem baixinho, dá o seu. Senhor, é aqui nesse púlpito que eu tenho que adorar? Ou é lá atrás? Ou é no meio da igreja, Senhor? Eu procuro adoradores. Não é no altar. Não é na primeira fileira. Não é lá atrás. Eu procuro adorador que me adore em espírito e em verdade. E tem louvor que só o Senhor ouve. Os lábios nem pronunciam, mas a alma está cheia dele. O Espírito está cheio dele, aleluia. Abre a boca do teu Espírito, abre a boca da tua alma, aleluia. E adora a Deus, adora a Deus, Anamaerevassou. Eu sou, eu que falo contigo. Oh, Jesus não é pastora Beth, Jesus não é irmã Elizabeth, Jesus não é a Betinha, Jesus é o eu sou, aleluia. Eresama, eresaba, uyama, ere. Qual é o teu cântico para Deus? Qual é a sua adoração ao Senhor? Se a tua adoração é sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador, aleluia. Mas tu és santo, tu és santo, tu és santo. Faça essa. Sou necessitado, 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 necessitado. Mas tu não tens falta de nada, Senhor. Tu tens tudo, tu tens tudo, tu tens tudo. Tu ricambraserei mandarai. Qual é a sua adoração? Qual é a sua adoração? Aleluia. Qual é a sua verdade para Deus? Aleluia. Remaie saramaie. Sinikandará sere amarashi. Você quer orar em línguas? Comece a orar em línguas. Ore kamaiava sori amaere. O que você já conhece de Jesus? Já conhece Ele como médico? Já conhece Ele como aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades? Então seja liberto.
Seja liberta da enfermidade, aleluia. Porque o trabalho dele não é vão. Te cantará, massoterebá. Ele trabalha por você e você é a recompensa dele, aleluia. Ele trabalha por ti, tu és a recompensa do trabalho dele. Ele trabalha para a sua transformação e a sua transformação é a recompensa do Senhor. Ele trabalha pela sua cura e a tua cura é a recompensa do Senhor. Ele trabalha, aleluia, para a tua honra e a tua honra é a recompensa do Senhor. Alemaço, tcherebá. Ele trabalha para você ser espiritual. E quando você se torna espiritual, você é a recompensa dele. Ele trabalha para você ser purificado de todo pecado. E quando você é limpo do pecado, você é a recompensa dele. Você é o motivo do trabalho do Senhor. E você é a recompensa do trabalho do Senhor. Você é tudo para Deus. Você é tudo para Deus. Você é tudo para Deus. Você é o motivo de Deus. Você é o motivo de Deus falar. Você é o motivo de Deus agir. O motivo de Jesus estar naquele poço não era a água e nem a sede, era aquela mulher samaritana. O motivo de Deus falar hoje é você, é o teu coração, é a tua mente, é a tua vida, é o teu problema, é a tua dor, aleluia. São as tuas perguntas, alemaço tcheribá. Esse é o motivo de Deus. E quando Deus vai ser o motivo de você estar aqui? Quando Deus vai ser o motivo do seu louvor? Quando que Deus vai ser o motivo da sua alegria, da sua esperança? Quando Deus vai ser o motivo das tuas atitudes? Te cantará, você é o motivo de todas as ações de Deus. Deus quer ser motivo na sua vida. Deus quer ser o motivo do louvor. Deus quer ser o motivo da sua presença aqui nessa noite. Na minha presença. Taramasu cheribaere. Chuqueremaere maso. Quando vai chegar nesse estágio? Tecatareba. Não importa, porque começamos um diálogo com o Senhor. O que entendemos, o que queremos, não importa, porque ficamos com o Senhor, porque mantemos o diálogo com Ele, porque procuramos nos aprofundar. É isso que vale. Já está em tempo de você se aprofundar mais e conhecer o Senhor. Aleluia. Alemaiere vaso. Teremalamaya labasoriamas. Teremaya soria daere. Erikamanai. Tiago, sobe aqui, aleluia. Oh, glória a Deus. Ricandaramaya soriemai. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Não acabou não, Deus tem mais. Alebai suriamas. Pastora Marisa, vem aqui orar. Sabe o que vai acontecer, igreja? Vai ter curas aqui no nosso meio. Aleluia.